Gente, olha só, essas denominações religiosas que tem aqui no Brasil estão pregando um evangelho para você que não era para eles pregar. Jesus repudiou esse tipo de pregação aqui para nós gentios. O que Jesus recomendou para os apóstolos é que eles pregassem o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura, mas essa criatura era pessoas lá de Israel. E não pregais o evangelho para o gentio. Ou seja, Jesus mandou pregar o evangelho para a casa de Israel. Que evangelho era esse? Era o evangelho do reino de Deus. Era o evangelho da circuncisão. Era o evangelho dos judeus. Este evangelho dos judeus, Jesus mandou os apóstolos pregar para a casa de Israel. E ele, na mesma recomendação, ele falou assim: não pregai para o gentio. Então, o que pregam na tua igreja é o evangelho que não foi autorizado por Jesus. Jesus, este evangelho do reino de Deus, o evangelho da circuncisão, Jesus deu ordem para não pregar para nós gentios. Observe lá em Mateus 10, versículo 6 e o versículo 7. Então, o que acontece? Esse evangelho do reino de Deus que trouxeram para as igrejas evangélicas aqui no Brasil é o evangelho debaixo da lei de Moisés. É aquele evangelho que tem dízimo, que tem ceia, que tem batismo, que tem apresentação de criança no templo. Este evangelho ele já morreu. Este evangelho não existe mais. Aliás, nem o Jesus de Nazaré existe mais. O que existe agora é o Cristo ressuscitado. Este Cristo ressuscitado, ele chegou no caminho de Damasco para poder preparar o apóstolo Paulo para ser o pregador do gentio. Então, quando Paulo começa a pregar para o gentio, lá em 2 Coríntios 12, versículo 1, que é o evangelho da revelação, porque Paulo foi revelado ali em 2 Coríntios 12, versículo 1, para pregar o evangelho, esse evangelho da graça. Esse evangelho, que ele não tem ceia, ele não tem batismo, ele não tem dízimo, ele não tem apresentação de criança, é o evangelho chamado evangelho da graça. Só que nós entendemos que é o evangelho da graça revelada. Por que revelada? Porque foi depois da graça que o apóstolo Paulo pregou para os gentios. Então, gente, esse evangelho que estão pregando na sua denominação, ele não vale nada. Ele já morreu. Ele já caducou. Não só ele, mas como o próprio Jesus de Nazaré. O Jesus carne, o Jesus sangue, acabou também. O que existe hoje é o Jesus, o Cristo ressuscitado. Gente, pegou a visão? Comente, curte aí o que você acha. E se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí. Fique à vontade que a gente está aqui um para aprender com o outro. Aqui ninguém está com nada de querendo ensinar ninguém ou querendo convencer ninguém. Muito pelo contrário, meu irmão. Você acredita no que você quer. Se você não quiser crer, você também não crê. Mas nós estamos ensinando aqui e falando aquilo que nós entendemos. Tá certo? E você fica à vontade. Não vai nenhuma crítica aqui, já tem outras pessoas que a gente respeita, que já acredita aí no evangelho eterno, beleza pura. O evangelho lá, João falou que este evangelho está posto. João em Apocalipse está falando isso aí, mas isso aí já é para um assunto mais para frente, porque até o nosso conhecimento, o nosso fraco conhecimento, nós só entendemos ali até o evangelho da graça revelada, tá certo, gente? Fica com Deus. E fique certo de uma coisa: tudo aquilo que estão pregando na sua instituição religiosa é judaísmo e não graça. Forte abraço.